Olá, amigos do nosso canal. Olá, galera. Eu gostaria de falar nesse vídeo de uma das maiores injustiças que foi cometidas nesse país, onde impera a corrupção. Todos sabem que os vários escândalos de corrupção do país, por exemplo, na época do FHC, o escândalo da compra de votos, né, para aprovação da reeleição do FHC, para introduzir a reeleição, né, e outras, enfim, para que ele pudesse ser reeleito presidente, foi um dos maiores escândalos de corrupção que já teve, com a abundância de provas cabais que provam a culpabilidade de todos os envolvidos no escândalo. Ninguém foi preso. Paulo Maluf é um dos corruptos maiores, né, o corrupto mor, né, do Brasil, e também tem abundante prova contra ele, nunca foi preso. O escândalo da pasta rosa, o mensalão tucano, o trem salão, todos esses escândalos de corrupção têm abundante prova contra todos os envolvidos e ninguém é preso. Contra, por exemplo, Eduardo Cunha, o próprio Ministério Público da Suíça apresentou abundantes provas contra ele e ele não é preso. Então, mas esse país que não prende ninguém resolveu, mesmo com provas, hein? É um país que não prende ninguém, mesmo com provas cabais, né? Então, esse país que não prende ninguém resolveu prender um homem que não tinha prova nenhuma contra ele. Ou seja, resolveu prender um homem contra o qual não havia qualquer prova. Né? Todo mundo sabe, quem tem um pingo de conhecimento jurídico sabe que ninguém pode ser preso sem provas. Esse é um princípio universal de justiça, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e está na Constituição. Ninguém pode ser considerado culpado, né, sem provas. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então esse é chamado princípio da presunção da inocência, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, teoricamente, ninguém poderia ser preso sem prova. Isso é como funciona em qualquer país civilizado, qualquer país liberal que respeita os direitos humanos, qualquer país em que a justiça é séria. Pois bem, no Brasil, onde não se prende ninguém com prova, resolveram prender um homem sem prova, José Dirceu, né? E eu vou aqui colocar no final o vídeo do nosso magistrado lá do STF, Lewandowski, que para mim é uma das figuras mais importantes do meio jurídico, um dos maiores intelectuais e juristas, né, desse país. Lá ele vai exatamente falar sobre a teoria do domínio de fato, que foi o argumento utilizado para acusar e para condenar José Dirceu sem provas, utilizando a teoria do domínio de fato, né? Bom, o Lewandowski ele vai fazer um discurso no STF, levando em consideração que todo mundo já conhece a teoria do domínio de fato. Mas aqui eu vou adiantar muito en passant, porque na internet tudo é muito rápido, né? A teoria do domínio de fato é o seguinte, é que às vezes o ente, né, ele não executa a ação criminosa, mas ele ordena alguém que faça, que é, digamos, alguém que está abaixo dele na hierarquia. Isso quando se refere a uma figura de autoridade. Então, quando uma figura de autoridade pede para que os seus inferiores, hierárquicos, né, executem uma ação criminosa, ele também é imputado, porque sendo ele uma figura de autoridade, ele tem digamos, o domínio do fato, né? O domínio de tudo que aconteceu. E essa teoria foi utilizada para condenar criminosos de guerra numa situação de exceção, porque onde não se tem muita prova, tal. Mas não há a menor necessidade de aplicar isso no Brasil. Nunca tinha sido aplicado, esse princípio jamais tinha sido aplicado para colocar alguém na cadeia. Mas foi aplicado, funcionou com José Dirceu, né, que era um homem contra quem não havia a menor prova, né? Então, justamente porque não havia prova, eles inventaram essa teoria de aplicar a teoria do domínio de fato
Mas muitos poderão dizer, mas essa teoria não tem alguma certa validade? Então, eu vou deixar com vocês o discurso de Lewandowski no Supremo Tribunal, que ele vai falar sobre a teoria do domínio de fato e como ela não serve como argumento para a condenação de ninguém, né? Porque, a não ser que fosse uma situação de guerra, uma situação de exceção, não é o caso, de forma alguma. Então eu vou deixar com vocês aí o vídeo do Lewandowski e vocês tirem suas próprias conclusões, porque é uma coisa muito grave, gente. Um homem inocente foi condenado num país onde ninguém é condenado. Isso é perseguição política. Isso é um país em que as instituições não são sérias e são perversas. Isso é uma coisa que tem que ser condenada, porque já basta a impunidade dos verdadeiros culpados. Agora ainda vem somar mais esse crime, que é condenar quem é inocente. Quer dizer, nós estamos multiplicando a injustiça num nível jamais visto na história desse país. Vamos combater isso, gente. Eu deixo aqui com vocês o vídeo do ministro Lewandowski comentando essa teoria do domínio de fato. Muito obrigado, gente. Termino, senhor presidente. Agora eu vou falar um pouco da famosa teoria do domínio do fato. Bem, a única forma, diante dessa absoluta e total carência de provas relativamente a José Dirceu, é invocar a tese germânica da teoria do domínio do fato. Digo, então, num derradeiro esforço, Parquet lança a mão dessa teoria do domínio do fato. Trata-se de uma tese, embora já antiga, ainda controvertida na doutrina. Não obstante a discussão que se trava em torno dela, muitas vezes é empregada pelo Parquet como uma espécie de panaceia geral, ou seja, de um remédio para todos os males, a míngua do medicamento processual apropriado. No caso de processos criminais em que a produção da prova acusatória se mostra difícil ou até mesmo impossível, essa teoria permite buscar suporte em um raciocínio não raro especulativo, com o qual se procura superar a exigência da produção de evidências concretas para a condenação de alguém. Não quero dizer com isto que tal teoria não tem espaço em situações especialíssimas, como nas hipóteses de sofisticadas organizações criminosas, privadas ou estatais. Permito-me destacar, no entanto, por relevante, a criteriosa advertência feita pelo jurista Lênio Streck, eminente constitucionalista, quanto ao uso abusivo dessa teoria, em artigo recentemente publicado sobre o tema, entre aspas. Como um mantra, repete-se a teoria do domínio do fato, já não se fala de outra coisa. O que me preocupa nisso tudo é a possibilidade de vulgarização de algumas teses, mas talvez o mais importante nesse julgamento, ele se refere a esse julgamento, não seja o caso do inominável, mas o modo como serão julgadas no futuro as causas semelhantes no restante do Brasil. Mas fixemo-nos no exemplo da tese do domínio do fato. Trata-se de uma tese complexa. No plano da cotidianidade das práticas jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens pode ajudar na elucidação e na tomada de um cuidado na sua aplicação. Portanto, a pretensão destas reflexões é auxiliar na compreensão da tese. É curta a citação, senhor presidente. Nada mais do que isso. Vamos lá. Sua origem está em Wälzel, mas foi Klaus Roxin quem deu a ela efetiva direção e especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando a posição de cada um, Wälzel e Roxin, devendo ser levado em conta ainda a distância temporal. Pois bem, a tese é do longínquo ano de 1963, quando Klaus Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischen Machtapparate, que quer dizer crimes como parte das estruturas de poder organizadas, na revista Goldammer Archiv für Strafrecht.
folhas tais e tais. Veja-se, por exemplo, a aplicação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, Bundesgerichtshof, não é o Bundesverfassungsgericht, porque lá existe uma Suprema Corte de Apelação Federal, que é uma espécie de uma corte de cassação que decide, contrariamente ao que acontece aqui entre nós, as questões criminais em última instância. Depois tem o Bundesverfassungsgericht, tão bem conhecido e tão citado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que é a Corte Constitucional, que não se confunde. Bem, então, tem-se aqui a aplicação dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal Alemão, em 1994, tratando de crimes relacionados à ex-República Democrática Alemã. Foram condenados os autores mediatos, por exemplo, o ministro do Interior e os soldados atiradores. Trata-se de entender, nesse contexto, a importância da determinação da autoria dos mandantes. O caso é famoso, é de Mauerschützenprozesse. Eu vou explicar, em outras palavras, rapidamente, do que se trata. A antiga República Democrática Alemã, a República Comunista, como se sabe, construiu o Muro de Berlim. Um muro com arame farpado, um muro eletrificado e um muro cujo acesso estava minado. E qualquer pessoa que lograsse passar por esses obstáculos era fuzilada pelos atiradores que se encontravam postados naquelas guaritas especiais. Com a queda da DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã, e que se incorporou à República Federal Alemã com a queda do Muro de Berlim na primavera de 1989, como nós lembramos, que colocou um fim à Guerra Fria, obviamente, estes atiradores começaram a ser processados. E aí, o Bundesgerichtshof chegou à seguinte conclusão: olha, não basta nós responsabilizarmos aqueles que puxaram o gatilho, nós temos que buscar os mandantes. Essa tese também, diz aqui, Lênio Streck, foi utilizada para condenar o ex-ditador Alberto Fujimori, do Peru. E diz que essa tese tem no seu nascedor uma forte especificidade política, porque mais destinada, o que não quer dizer exclusivamente, a acusar mandantes de crimes políticos ou violadores de direitos humanos. Há hoje, inclusive, uma cláusula no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional que autoriza, em situações excepcionalíssimas, situações de guerra, a utilização dessa teoria do domínio do fato, onde os warlords, os senhores das guerras, naquelas guerras regionais, que se travam nas selvas mais recônditas ou nos locais mais inóspitos, para que estes mandantes possam também ser responsabilizados. Mas nunca numa situação de normalidade democrática, num caso penal banal como esse que nós estamos julgando, do ponto de vista jurídico. Nós estamos julgando peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, são temas, diria eu, de primeiro ou segundo ano de Faculdade de Direito. Bem, em que pese essas limitações, muitos juristas adotam uma teoria como uma complementação, etc. E eu trago outros juristas que adotam a teoria restritiva, mas o que eu queria dizer a vossas excelências é o seguinte: aqui trago as objeções de Zaffaroni, Pierangeli e outros, mas, para finalizar, senhor presidente, eu trago o depoimento insuspeito do próprio Klaus Roxin. Klaus Roxin foi fazer uma conferência inaugural na já famosa Universidade de Lucerna, na Suíça. Aliás, eu tive a honra e o privilégio de proferir uma palestra agora em maio, tanto na Universidade de Lucerna quanto na Universidade de Berna, a convite do governo suíço, e vi que a Universidade de Lucerna, uma das últimas que foi criada, uma universidade cantonal, porque lá as universidades são cantonais, da unidade da federação, existem algumas escolas técnicas federais, é um lugar onde se cultiva um pensamento crítico dos mais avançados, nas mais distintas atividades intelectuais, mas, sobretudo, no direito. Eu tive também essa satisfação de poder dialogar com alguns professores sobre vários assuntos, mas Klaus Roxin
40 anos depois de ter idealizado essa teoria, no ano de 1963, ele vai lá na Universidade de Lucerna, na aula inaugural, porque essa universidade recém-criada, e diz o seguinte, olha, começou a manifestar preocupação com o alcance indevido que alguns juristas e certas cortes de justiça, em especial o Supremo Tribunal Federal alemão, estariam dando à sua teoria, especialmente ao estendê-la a delitos econômicos, ambientais, sem atentar para os pressupostos essenciais de sua aplicação, que ele mesmo havia estabelecido, dentre os quais a fungibilidade dos membros da organização criminosa. E Klaus Roxen, na sua formulação original da teoria, em 1963, dizia que uma das características uma das condições, dos requisitos para a aplicação da teoria do domínio do fato, era a fungibilidade dos membros da organização, ou seja, tanto faz, no caso do Muro de Berlim, quem iria atirar naquele alemão que queria passar para o outro lado desta barreira, porque poderia ser um soldado qualquer trocado a cada turno de serviço. Da mesma forma, isso se aplica a enormes organizações como o tráfico que se dedicam ao tráfico de drogas. Tanto faz quem é o aviãozinho ou quem é a mula que transporta a droga, o entorpecente, porque ele pode ser facilmente substituído. Esta é a fungibilidade dos membros da organização criminosa. Neste caso, senhor presidente, não há fungibilidade, porque os réus são nominados, identificados. Eles têm nome, RG, endereço. Não há nenhuma razão, a meu ver, para se aplicar a teoria do domínio do fato. Não há, porque nós não estamos numa situação excepcional, não estamos em guerra, felizmente, não estamos numa situação de convulsão intestina, como se diziam os textos jurídicos antigos, não é? Para identificar revoluções, revoltas, rebeliões e motins. Então, senhor presidente, eu termino dizendo que não há provas e que essa teoria do domínio do fato, nem mesmo se chamássemos Roxen, poderia ser aplicada ao caso presente. Portanto, senhor presidente, eu termino. Essa teoria se inscreve com relativa facilidade ou com total propriedade no âmbito maior, né, no âmbito dos chamados aparatos organizados de poder delitivo. Sim. Um Estado dentro do Estado. E aí não precisa que haja guerra, não. Não, eu não estou afirmando que precisa que haja guerra. Né, nos períodos de paz também, esses aparatos organizados de poder delituoso se organizam. São chamados, no mais das vezes, crimes de colarinho branco. E a teoria do domínio, desde a sua concepção inicial em 1939 por Hans Welsel, e ele a formula no contexto de que da doutrina do finalismo, da ação finalista, precisamente, e depois sofre, é claro, muitos aperfeiçoamentos, talvez o mais expressivo, precisamente, de Klaus Roxen, mas é preciso verificar também a abordagem feita pela doutrina nacional, sim, brasileira, pela doutrina alemã. Ambos, por exemplo, têm um enfoque muito contemporâneo a respeito dessa questão, e mais, é preciso discutir a teoria do domínio sob várias perspectivas ou vertentes. Existe o domínio não só do fato, mas o domínio da vontade, o domínio funcional e, o que é importante, essa nova formulação em torno da teoria do domínio da organização, a que se refere o eminente ministro presidente, e que envolve a consideração de aparatos organizados, e não apenas de aparatos empresariais, mas também de aparatos governamentais. E é exatamente aí que toma corpo identificar quem era fungível, ou seja, substituível ou não na organização. Permito-me trazer à colação um dado da minha experiência pessoal. Quando eu era jovem e cursava o ginásio, naquela época, eu tive um excelente professor de literatura e ele disse uma frase que me marcou profundamente, que foi a seguinte: todos os movimentos intelectuais
que se processam no mundo chegam ao nosso país, literários, científicos, com 50 anos de atraso. E aí nós vamos aplicá-los aqui. Eu quero crer, e temos, senhor presidente, que nós vamos aplicar essa teoria, porque ontem eu recebi... acho que isso não faz justiça à intelectualidade brasileira em geral e nem a jurídica. Não faz justiça esse tipo de crítica. Ontem ainda recebi da Inglaterra um texto de um eminente jurista alemão chamado Thomas Weigand. Ele é professor da Universidade de Köln, Colônia, na Alemanha, e esse artigo foi publicado no Journal of Criminal Justice em setembro de 2011, portanto, recentíssimo. E esse journal revista, portanto, é publicada pela Oxford University Press. E o título desse artigo, esse aqui deve ter sido, esse professor Thomas Weigand, deve ser provavelmente um colega de Roxin, porque ele chama Roxin de meu caro amigo, meu caro colega, mas é um longo artigo que eu li, tecendo críticas à teoria do domínio do fato, e vejam o que diz, o título, já pelo título vocês já poderão ver, Perpetration through Organization, cometimento através de uma organização. Aí diz, subtítulo, The Unexpected Career of a German Legal Concept, a carreira inesperada de um conceito legal germânico. E ele demonstra aqui, num longo artigo, inclusive analisando aqui a corte, uma decisão, ou tomando como princípio de suas ilações intelectuais, do seu raciocínio, uma decisão da Corte Penal Internacional, é o caso Katanga contra Chu. Então, que ele diz que essa teoria está ultrapassada, tem falhas. É um artigo do ano passado, publicado em Oxford. Mas, enfim, senhor presidente, eu termino. Eu não vou fazê-lo, senhor presidente, eu iria, até citando colegas aqui, pensei em rebater, mas não vou fazê-lo, porque tenho maior simpatia e apreço pela competência intelectual do eminente ministro Gilmar Mendes, aquela observação que Sua Excelência fez ao encontrar uma contradição em meu voto, até com base naquilo que afirmei em sessões anteriores e até reproduzindo pronunciamento de colegas feitos em plenário, mas deixo isso para uma outra ocasião. Eu termino, senhor presidente, dizendo o seguinte: em face de todo o exposto, constato que não existe elemento suficiente para condenar o réu José Dirceu pelo crime tipificado no artigo 333 do mesmo Códex, do Código Penal, razão pela qual se mostra de rigor a sua absolvição nos termos do artigo 386, 7 do Código de Processo Penal. É como voto.